Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Aline, então eu tô falando aqui de Porto Alegre. Infelizmente eu não posso estar com vocês hoje, mas ao mesmo tempo tem um lado que é bem positivo, porque se o lançamento é da rede de cidadãs, os cidadãos do mundo, nós podemos estar em qualquer lugar nos conectando e conversando e trocando ideias e principalmente trocando experiências e pensando em como a gente pode fazer para que de fato a gente consiga mudar então a realidade de muitas pessoas que em um momento de vulnerabilidade podem estar necessitando então de que a gente forme e faça redes fortes e transforme e tente transformar nossa realidade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pelo convite, a oportunidade. Já faz alguns anos que eu acompanho o trabalho da IKMR. Eu quero propor algumas reflexões, né, para que a gente comece a pensar um pouco sobre esse trabalho humanitário que a gente realiza e que é tão importante. Eu trabalhei por muito tempo diretamente com refugiados. Hoje em dia eu continuo trabalhando através desse trabalho de extensão na Universidade Federal, mas eu também sou pesquisadora. E eu penso que principalmente num tema como o tema da imigração e o tema do refúgio, para mim não é nem apenas um pensamento, é uma certeza que eu tenho. É muito importante que a gente também extrapole os muros da universidade e a gente comece a, de fato, fazer parte e tentar atuar, né? Propor intervenções que possam, de alguma maneira, contribuir para a vida dessas pessoas. Então, para mim, é muito importante, sim, eu ter o lado da pesquisa, o lado do aprofundamento teórico, mas sem perder nunca essa conexão com a realidade e com a intervenção e como as coisas se dão no cotidiano, que eu acho que isso é fundamental. Então, o trabalho com as populações refugiadas, eles nos traz grandes desafios e, claro, eu acho que também é bom localizar do local de onde eu falo, né? Eu falo de um local de quem conhece e atua com essas populações no Brasil. Acho que a gente, com o trabalho que a gente realiza aqui, tanto a nível de América Latina e Brasil, a gente pode contribuir muito com práticas que são positivas para outros lugares do mundo, mas de fato a minha reflexão ela parte e está sendo feita a partir da realidade brasileira. Então, e especificamente quando a gente fala de trabalho com crianças refugiadas, eu acho que eu acho que o meu objetivo não é criar uma hierarquia entre vulnerabilidades e necessidades, mas a gente sabe que trabalhar com populações de crianças envolve várias complexidades, então é uma população a quem a gente deve dedicar um olhar então bem mais sensível e compreendendo sempre de que são seres em uma vulnerabilidade por algum tempo, né, até que se atinja a maioridade, por uma vulnerabilidade que é mais permanente. Então é importantíssimo que a gente pense e adeque e proponha coisas que dialoguem de fato com essa realidade das crianças. A gente tem que ter um olhar então que seja mais sensível, mas que também eu acho que a grande dificuldade, porque a gente está falando de uma fronteira que é muito tênue, que não é uma fronteira muito demarcada, que é que a gente tenha que pensar ações e trabalhos e propostas sem que a gente caia em algum tipo de caridade por caridade. E a gente sabe, né, que tem várias, né, instituições que trabalham com essa perspectiva, mas eu não acho que qualquer tipo de caridade seja prejudicial. Na verdade, eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais profundamente o trabalho humanitário e pensando numa perspectiva que possa, de fato, beneficiar e empoderar essas pessoas para que elas sejam sujeitos de direitos de fato. Então, eu vou trazer assim, um pouco, para embasar essa minha fala, um pouco de um autor que eu tenho utilizado e que ele tem sido muito importante para pensar a questão dos refugiados, principalmente, ou dos deslocados forçados em geral, que é um médico francês, também antropólogo e sociólogo, que é o Didier Fassin. Ele tem feito um trabalho muito importante para trabalhar tanto com a questão do humanitário como a questão do trauma. Ele tem uma contribuição muito importante em várias outras áreas. Atualmente ele tem discutido na França, juntamente com o irmão, que também é sociólogo, Henrique Fassin. Eles têm discutindo a questão racial, então de
também desconstruir essa ideia de uma França cuja todas as pessoas tenham acesso a uma cidadania plena e a direitos, mas não, a gente sabe que a França tem uma grande população imigrante refugiada e é uma grande população que é, assim, a grosso modo, assim, quase totalmente ela é proveniente das ex-colônias francesas, então também tem ou deveria ter um senso de responsabilidade aí com essas populações, com países no qual fizeram intervenções muito duras. E a gente sabe que quando a gente fala das colônias francesas, principalmente na África, a gente está falando de uma população que é negra, então que não pode ser desconsiderada essa questão racial, assim como a questão racial ela tem se descortinado como uma questão muito importante para pensar nos novos fluxos migratórios no Brasil. Bom, então o Fassan ele é médico, né, mestre em saúde pública e fez o doutorado nas ciências sociais. Ele foi vice-presidente do Médicos Sem Fronteiras, então eu também compreendo que ele é um autor bem interessante para a gente pensar, na medida em que sim, ele está falando desde um local de universidade, mas, então do meio acadêmico, da ciência, mas ele está falando também de uma experiência que foi uma experiência empírica cotidiana e que acredito que essa experiência que tenha sido fundamental para que ele, então, desenvolvesse e postulasse elementos para que a gente pense no trabalho humanitário tão condizentes com a realidade. A gente está falando, né, também daquele autor que não é autor de gabinete, como a gente convenciona falar nas ciências sociais, mas a gente está falando de alguém que de alguma maneira atua e intervém e quer produzir possibilidades para uma intervenção mais qualificada, principalmente quando a gente está falando de refugiados. Então, um dos focos da construção das pesquisas do Fassan, que eu acho que é bem importante, que a gente tem em mente, ele traz um elemento, né, um conceito que vem lá do Michel Foucault, um filósofo francês, né, Foucault, toda a sua importância também para questionar o que está dado, o status quo da sociedade, para desconstruir um pouco. E o Fassan, ele traz a ideia de problematização. Então, nesse sentido, essa problematização, me parece, né, que ela serve, então, muito como um instrumento para que a gente conheça o mundo, né, torne o mundo inteligível, mas que de fato forneça pistas para transformá-lo. Muitas vezes a gente lê coisas do Fassan, ouve falar, e daí parece que, eu acho que é num primeiro olhar, assim, parece que ele só está propondo que o trabalho humanitário não é algo positivo, que deve ser destruído, e que não, eu entendo que é bem ao contrário, e mesmo que não seja, esse é o meu objetivo utilizando os escritos dele. Então é pensar em como a gente qualifica, em como a gente melhora de fato esse trabalho, como a gente faz uma intervenção humanitária que de fato garanta o acesso a direitos, que eu acho que é um dos elementos e um dos pontos que nos une aqui hoje. É a gente falar exatamente sobre isso, a gente está falando sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, que não podem mais ser negligenciadas e têm um lugar de fala, sabem sobre o que estão falando sobre sua realidade e que tem que ter essa capacidade, então, de acessar direitos e modificar a sua situação a partir, né, de si próprio. Então, de acordo com isso, eu parto, então, dessa crítica que ele faz a esse tipo de trabalho humanitário, não é todo o trabalho humanitário, é um tipo de trabalho humanitário, e então não como objetivo, então, de desconstituí-lo, mas sim com o objetivo de qualificá-lo. Então, vou continuar, então, falando que toda essa crítica também a algum tipo de trabalho humanitário que seja, né, ela proporcione, na verdade, uma contribuição para pensar outras possibilidades no trabalho com os refugiados, né, e em um trabalho que dialogue de fato com a realidade, tanto a realidade no país de refúgio, daí a gente pensando na realidade do Brasil, mas também com a realidade dos refugiados, para que finalmente, então, nós logremos que as pessoas em deslocamento forçado que aqui se encontram possam de fato ser incluídas na sociedade, daí sempre pensando nessa perspectiva da inclusão, né? Porque quando a gente pensa numa inclusão, eu acredito que a gente também tira essas pessoas de um local onde geralmente elas são colocadas. Eu acho que a gente tem que considerar as vulnerabilidades, as dificuldades, mas eu acho que quando a gente coloca essas pessoas no local de vítima, a gente está, de alguma maneira, encapsulando
né, tornando presa, né, qualquer possibilidade de mudança. A gente tem que devolver, e daí em todos os espaços possíveis, daí principalmente para nós que então atuamos direto nesse tema, a gente tem que de alguma maneira devolver para essas pessoas a capacidade de atuação. A gente tem que entender que o refugiado, ele está passando por uma situação bem vulnerável, ele é uma vítima em determinado momento, mas que ele também pode ser um agente de mudança. E eu acho que quando a gente está pensando essas pessoas somente como vítimas, a gente tira qualquer agência deles, e a gente sabe o quanto os imigrantes, refugiados, as pessoas em geral em deslocamento forçado e em deslocamento por outras ordens, o quanto elas podem contribuir, inclusive, para a realidade do país de refúgio. Então eu acho que a gente, se a gente pensa nesse tipo de trabalho humanitário, e daí eu estou falando desse desafio que é tornar esse trabalho humanitário não apenas, que não se restringe a uma atuação de apagar incêndios. Ou seja, a gente sabe, né, que numa situação difícil, a necessidade inicial das pessoas é comer, beber, ter um teto, mas a gente precisa pensar num trabalho humanitário que produza o momento posterior. Ou seja, a gente tem que pensar num trabalho que se pense como algo, sim, nós suprimos as necessidades básicas dessas pessoas, mas a gente está pensando no momento posterior, que é no momento que os adultos vão arranjar um emprego, que as crianças vão ter uma escola, e que a gente, de fato, vai dar um acesso a direitos para essas pessoas, que essas pessoas possam se configurar e se ver, né, e se prestar como cidadãos. E é uma grande dificuldade, principalmente quando a gente fala em países emergentes na questão de refúgio, que são países emergentes economicamente. Se a gente vai pensar na situação brasileira e a gente pensar, não, os refugiados têm que ter direitos mínimos, tem, mas a gente também tem que pensar, a população brasileira está tendo esses direitos mínimos, e esse é o grande desafio, é a gente conseguir transpor essa barreira da nacionalidade, da fronteira, da documentação que diz, primeiro, quem pode ter mais direitos que outros, e segundo, a gente entender que a população brasileira possui vários grupos em vulnerabilidade que também não estão acessando tais direitos. Então, eu acho que o grande diferencial da intervenção qualificada que a gente pode fazer enquanto um trabalho humanitário, mas pensado para que, de fato, essas pessoas, né, consigam autonomia, é que a gente saia, então, só dessa ideia da emergência, do apagar incêndios, e a gente consiga, através de intervenções, transpor e pensar como que a gente pode proporcionar um ambiente para que essas pessoas de fato se empoderem e consigam mudar a sua realidade. Então, eu acho que é super importante a gente pensar que para que esse diálogo de fato seja estabelecido, ou seja, para que a gente consiga mudar nosso tipo de intervenção, ou iniciar nosso tipo de intervenção, que muita gente também está iniciando, né, a pensar sobre esse mundo, que é um mundo totalmente novo, e principalmente um mundo que tem se mostrado, né, há poucos anos, que para o Brasil e para o brasileiro e para a população em geral tem se mostrado como uma realidade. A gente tem que estabelecer mais um diálogo, mas que seja um diálogo de fato, assim, que seja um diálogo coerente e honesto com aquilo que se tem disponível, né. Então, para que haja, então, uma transformação de fato na vida desses sujeitos, é necessário, então, que a gente rompa com essa ideia central do apagar incêndios. Não que a gente não precise dar, né, as possibilidades iniciais, imagina, as pessoas precisam sobreviver no primeiro lugar para que possam, né, acessar direitos, mas a gente também tem que pensar nesse segundo momento, que é o momento para que as pessoas voltem, né, em outro país, em outra realidade, com a presença dos familiares, dos amigos ou não, para que possam voltar a se enxergar como cidadãos e como pessoas que de fato podem contribuir, podem mudar a realidade. Então,
fico pensando que esse projeto que a IKMR desenvolve, principalmente nesse âmbito da educação com as crianças, ele é um projeto que é fundamental. E não se... Acho que essa minha fala também não diz respeito a estou participando do evento e devo falar algo, não. É uma fala de reconhecimento mesmo de alguém que já atua muito tempo com isso e que vê que a educação é um dos principais fatores que pode mudar a realidade das pessoas. Então, a gente pensa na realidade de uma criança refugiada que está chegando numa escola, de uma língua que totalmente desconhecida ou pouco próxima da realidade, né? E isso independe, né? Muitas vezes a língua é parecida, mas tem muitos outros elementos que na hora dessa interação social que vão limitar um pouco esse tipo de, né, a interação de fato com as pessoas. Então a gente pensar na educação como um elemento que é transformador. Então, assim, né, penso que um dos grandes desafios é trabalhar então com a autonomia desses sujeitos e com certeza para mim é algo que não está em debate, ou seja, está resolvido que a educação é um dos fatores fundamentais. Queria agradecer, fui meio breve na minha fala, mas realmente o meu objetivo é mais aprender com as experiências das pessoas que estão aqui do que tanto ficar falando e romper um pouco também com essas falas teóricas que a gente fica, né, ligados, mas o autor disse, tá. Não, o autor disse, mas a gente tem que partir da realidade. Queria desejar um excelente evento para todo mundo, dizer que eu fico muito feliz de poder estar participando e me colocando sempre à disposição no que puder contribuir. E espero que esse vídeo não tenha ficado muito estranho, mas é a minha primeira experiência nesse tipo de intervenção online à distância. Obrigado, muito obrigada a todos pela atenção, um abraço, tchau.